Olá, está começando aqui pela TVL o resumo da semana. As principais notícias do Poder Legislativo e de Blumenau você vai ver a partir de agora. E vamos começar com uma notícia boa. O volume de vendas do comércio varejista de Santa Catarina acumula alta de 7% entre janeiro e maio na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados divulgados nesta terça-feira pelo IBGE mostram que o desempenho catarinense está bem acima da média nacional, que ficou em elevação de 2,2% na mesma relação. Além de superar a média nacional, o percentual de 7% de crescimento das vendas do comércio coloca Santa Catarina como o segundo melhor resultado do país. O estado só fica atrás do Amapá, que acumula alta de 9%. Nesse sentido, Santa Catarina está à frente dos vizinhos Rio Grande do Sul e Paraná. O percentual catarinense também supera os estados como Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. E membros das comissões de Constituição e Justiça e de Finanças estiveram reunidos nesta terça-feira. Acompanhe a votação dos principais projetos. Nesta terça-feira, 16 pautas foram avaliadas pelos vereadores na Comissão de Constituição e Justiça. 4 foram encaminhadas para parecer jurídico, uma teve pedido de vistas e uma encaminhada para o autor para sanar vícios. Entre as aprovadas, o projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar para instituir o Programa Municipal de Incentivo Fiscal, dispor sobre os eixos econômicos estratégicos e os critérios para a concessão de incentivos fiscais a empreendimentos econômicos. E também de autoria do Poder Executivo, o projeto de lei que autoriza a concessão de auxílio financeiro à entidade hospitalar. Trata-se do repasse de R$ 175 mil da Secretaria de Saúde ao Hospital Santo Antônio para custear a aquisição e colocação de sondas, principalmente para crianças que não têm condições de se alimentar pela boca. Esses projetos foram encaminhados à Comissão de Finanças e também tiveram aprovação para os demais trâmites da Casa. Esta semana, no programa Fala Vereador, eu entrevistei o diretor-geral do Parque Vila Germânica, o Guilherme Guinter. Ele falou sobre a expectativa para a 40ª edição da Oktoberfest, ainda sobre as novidades como um novo espaço para o Parque de Diversões, sobre a parceria com o Festival de Dança de Joinville e ainda sobre a Oktoberfest Summit e também sobre o retorno do uso do galegão para a festa. A Oktoberfest esse ano celebra a sua 40ª edição e deve ser especial como a data jubilar merece. Então uma das nossas novidades é o retorno do galegão, que desde 98 não participa da nossa festa. Então ele terá uma proposta inspirada na Oktoberfest Munique, um grande restaurante com pratos de porcelana, canecos de vidro, né? Música germânica, né? Para que a gente possa efetivamente trazer para o visitante essa inovação, né? E junto a isso o Festival de Danças Folclóricas que serve para levar a dança germânica como protagonista e não mais como coadjuvante ao nosso evento, fundamentalmente ainda chancelado pelo Festival de Dança de Joinville, o maior evento de danças do mundo. Então estamos muito contentes com as inovações desse ano. Certamente a 40ª Oktoberfest será marcado como uma das melhores edições de todos os tempos. O programa TVL Comunidade você acompanha aqui na grade de programação da sua TV Legislativa ou a qualquer momento no portal da Câmara de Vereadores. Sustentabilidade e cuidado com a natureza foi o tema de uma inauguração que aconteceu no início desta semana em uma escola municipal de Blumenau. A Escola Municipal General Lúcio Esteves, no bairro Escola Agrícola, foi a primeira escola a receber o Ecoponto. A inauguração foi acompanhada pelos alunos do 6º ano e do pré, que fizeram uma apresentação para lembrar a importância do cuidado com a natureza. Prefeito, vice-prefeita, presidente do SAMAI, secretária de Educação e os vereadores de Blumenau acompanharam o evento junto com a Cristalin, mascote do SAMAI. Este é um incentivo a mais para que as famílias separem o lixo reciclável em casa e as crianças possam trazer para a escola. O Ecoponto tem separações para 4 tipos de resíduos: papel,
plástico, metal e vidro. Para a gente é como se fosse a forma de a gente organizar o trabalho que já é feito, né? Então, desde 2019 a gente já pede para a comunidade trazer material reciclado, os alunos, já existe esse trabalho na escola, essa filosofia. Então agora a gente vai tirar de uma salinha que não ficava muito organizada para um espaço organizado, adequado, com a separação bem correta, para os alunos mesmo poderem fazer a separação. Antes eles traziam e o nosso zelador fazia a separação, agora eles mesmos vão poder fazer isso. Algumas alunas já vieram preparadas para fazer a demonstração de como utilizar a ferramenta e elas sabem na prática o valor de uma ação como essa. Eu achei uma boa iniciativa, né? E para os alunos também saber o certo, ajuda a não jogar lixo em ruas, em rios, mares, lagos. E ele é muito importante pra gente porque assim a gente faz o descarte correto e não afeta animais e pessoas. Eu achei bem importante porque ajuda e dá a educação, assim, entre aspas, para as pessoas não jogarem o lixo na rua, nos rios. E também ajuda a não prejudicar o meio ambiente, né? Eu achei bem legal essa iniciativa e eu gostei bastante desse ecoponto aqui na escola. Ainda neste ano, outras 11 escolas devem receber a estrutura. Ao todo, a Prefeitura contratou 100 ecopontos como esse. Devem ser instalados em média 30 por ano. A empresa que venceu a licitação é de São José dos Pinhais, no Paraná, que consegue fabricar o recinto por R$ 12.900. O investimento total é de R$ 1.290.000. A iniciativa envolve a Prefeitura de Blumenau, através do SAMAI, com o Programa de Educação e Saneamento, o PES, e da Secretaria de Educação. O nosso currículo da educação básica da nossa rede municipal, ela já traz essa pauta muito forte. Então, todos os dias nós discutimos sobre a qualidade do meio ambiente nas nossas salas de aula. E hoje a entrega dos ecopontos, eles vêm apenas ratificar o trabalho já desenvolvido em parceria com o SAMAI. A APP da escola, em parceria com uma cooperativa. A cooperativa vai vir aqui, então a APP vai avisar, olha, já está, né, pronto para vocês pegarem, porque já está, já encheu o ecoponto. Essa cooperativa vai vir aqui, vai pesar na hora esse resíduo e esse recurso vai ser entregue diretamente para a APP, porque o resíduo ele gera renda, né? E essa geração de renda, então, vai diretamente para a APP da escola para ajudar aí os projetos da escola. Para os vereadores que acompanharam a inauguração, este é um passo importante para o desenvolvimento da cidade. Em especial, o envolvimento das crianças nessa conscientização. A gente vem cobrando os ecopontos como vereador desde 2017. Foram vários pedidos nossos, requerimentos, falas na tribuna. Inclusive, no passado, tinha sido avisado que a gente ia ter um projeto piloto, veio a pandemia, cancelaram a programação. Então, a gente fazia uma cobrança muito insistente e muitas pessoas da comunidade vinham me cobrar, né, quanto que vai sair. Tanto que assim que foi anunciado, a vice-prefeita que já acompanha essa luta há bastante tempo nossa também, logo me mandou o convite e eu fico muito feliz. Quando a gente lida com educação ambiental, a gente está lidando com o presente e com o futuro. Então é muito importante sim que a comunidade participe desse processo e já estamos cobrando para que a gente possa ter algumas melhorias, como a ideia das tampinhas, que eu faço a campanha para que a gente possa ter junto da estrutura do ecoponto para também envolver aí a comunidade. Conscientizar as nossas crianças e saber reciclar. E aqui nós vamos ter um ponto de atendimento nesse sentido, no qual vai oportunizar não só fazer isso aqui na escola, né, mas vai trazer educação, inclusive, para os lares. Nós somos uma cidade de quase 400 mil habitantes e é muito importante. Tudo na nossa vida começa na educação. Começando com as crianças, a gente faz com que elas aprendam na escola e consigam levar essa iniciativa para casa. E assim a gente consiga ter uma coleta seletiva efetiva no nosso município. O PES é um programa que já está consolidado aqui na cidade de Blumenau e eu fico muito feliz de saber que um trabalho que começou no passado está começando a dar frutos agora, que é a instalação desses ecopontos. Primeiramente 12 unidades nas nossas unidades educacionais e posteriormente poder ampliar isso para todas as nossas unidades, para poder deixar gravado na memória das nossas crianças, dos nossos estudantes, essa medida maravilhosa que é a reciclagem do lixo, poder reaproveitar a sustentabilidade. Você precisa começar a fazer a educação com as crianças, o ecoponto dentro da escola é importante, porque vai conscientizando essas crianças e elas vão se tornar adultos mais conscientes e vão inclusive cobrar do poder público, porque esses ecopontos são muito legais para colocar fora também na cidade, para
para contemplar a cidade como um todo. Mas começamos nas escolas, capacitando as crianças, conscientizando as crianças, porque elas serão o nosso futuro e elas vão, obviamente, mudar todo o hábito da nossa cidade e a forma como a nossa cidade se comporta com relação ao meio ambiente. Para você que está em busca de emprego, confira as vagas que o Cine de Blumenau tem a oferecer nessa semana. O Cine tem o objetivo de conectar trabalhadores a vagas de emprego, oferecendo serviços com qualificação profissional e orientação. Essa semana, o Cine de Blumenau conta com vagas nos seguintes setores: pedreiro, 4 vagas; repositor de mercadorias, 16 vagas; servente de limpeza, 33 vagas; servente de pedreiro, 4 vagas; tecelão, 6 vagas; e para vendedor interno, 7 vagas. Para PCD, merendeiro, 20 vagas; e operador de caixa, 4 vagas. Agora vamos a um breve intervalo, o resumo da semana, volta em instantes, fique conosco. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta aqui no resumo da semana. E Blumenau abriu as inscrições para o desfile dos 175 anos. As entidades interessadas em participar do tradicional desfile cívico-cultural do dia 2 de setembro têm até o dia 15 de julho para efetuar suas inscrições. Este ano, o desfile terá como tema os 150 anos da imigração italiana no Brasil, destacando a contribuição desse grupo para a formação cultural do país e da região. Uma última reunião de alinhamento está marcada para o dia 19 de agosto, às 19 horas, no Salão Nobre da Prefeitura, reunindo os representantes da comissão organizadora e das entidades participantes. Informações pelos telefones que estão na sua tela. E Blumenau começa a distribuir canetas de insulina reutilizáveis. Acompanhe a matéria. A partir deste mês, a Secretaria de Saúde de Blumenau começa a implementar novo modelo de aplicação de insulina pelo SUS, Sistema Único de Saúde. As canetas descartáveis vão ser gradualmente substituídas pelas reutilizáveis com refis, o que é uma opção mais sustentável e econômica. Essas canetas elas são oferecidas pelo Ministério da Saúde. Nós tínhamos as canetas descartáveis, então o usuário buscava a caneta desse tamanho, né? Usava, quando terminava a insulina que tinha aqui dentro, ele jogava ela fora, a caneta inteira fora. Então, isso produzia muito lixo, e é um lixo que não pode ser reciclável porque tem medicamento dentro. Apesar de você ter usado toda a insulina que tinha, sempre fica um restinho de medicamento, né? A vantagem agora é que o paciente vai pegar essa caneta, vai receber na unidade de saúde, né? Estamos começando com alguns ambulatórios gerais, e ele vai usar essa caneta, a mesma caneta, por 3 anos. Ao todo, o Blumenau recebeu 1.526 canetas permanentes de insulina. Os pacientes atendidos nos ambulatórios gerais da família dos bairros Fortaleza, Velha, Garcia, Escola Agrícola e Centro já estão recebendo as novas canetas. A partir de agora, o AG Garcia está sendo priorizado. A coordenadora municipal da Política de Medicamentos e Assistência Farmacêutica explica como está sendo feito o recebimento e distribuição. Todos os ambulatórios já receberam um quantitativo, porém o quantitativo que a gente recebe não é o total de pacientes neste momento. A gente recebe, todo mês a gente recebe um pouco de canetas permanentes para a gente ir trocando aos poucos, porque o Ministério ainda tem canetas descartáveis para fornecer para a gente. Então, neste momento, nós temos
as canetas descartáveis, os tubetes para caneta permanente, mas também temos os frascos de insulina, que a gente nunca deixou de ter. Então, às vezes o paciente vai, não tem a caneta, mas nós temos o frasco, e ele pode pegar o frasco para não ficar sem o tratamento. Quando o usuário chega à farmácia, ele é orientado a procurar um enfermeiro específico, que mostra como a seringa é usada. Após esse procedimento, deve apresentar um termo assinado para confirmar que sabe como usar o dispositivo. A maioria dos pacientes que vão estar recebendo essa caneta já fazem uso de caneta, né? No caso da aplicação, é o mesmo sistema. A diferença dessa caneta aqui para outra é porque eles recebiam uma caneta que ia para a geladeira. Né? Enquanto não fosse usado, enquanto não abrisse, ela iria para a geladeira. Essa daqui não pode ir para a geladeira de jeito nenhum. Então, essa é a principal orientação que a gente passa para eles. Né? A única coisa que vai para a geladeira são os tubetes, né? Que são os refis. Esse, sim, o paciente tem que buscar sempre com a caixinha de isopor ou uma bolsinha térmica. A gente não entrega sem isso, para garantir que o paciente vai ter o tratamento com toda a eficácia necessária. O tubete fica armazenado na geladeira e só deve ser colocado na caneta permanente no momento do uso e removido quando terminar a insulina, desde que não ultrapasse 28 dias. Essa e outras orientações são passadas aos pacientes. A gente ensina como é que faz a troca, né? No caso do refil, porque antes eles só trocavam a agulhinha e faziam uma aplicação. Agora eles têm que inserir o refil na caneta, para daí vir para o processo de inserir a agulha e fazer o uso da caneta, para fazer a aplicação. Não são todos que têm direito à caneta, apenas os pacientes até 19 anos e a partir de 45 anos. Caso não tenha essa faixa etária, também tem direito pessoas com deficiência visual grave, transtornos mentais, dificuldade motora ou quem trabalha viajando. Isso deve estar indicado na receita médica. Outra questão importante é para pacientes que usam mais de um tipo de insulina. O paciente que usa NPH e a regular, ele não vai receber uma caneta para os dois tipos, vão ser 2 canetas, uma caneta para cada tipo de insulina. No caso aqui, essa não está identificada, mas a gente identifica com uma fitinha verde e uma fitinha amarela, para poder diferenciar, para ele saber qual que é a caneta de cada tipo, porque não pode misturar. E aí ele vai vai fazer esse processo de troca de refil em cada caneta separada. Vereadores membros da CPI do esgoto estiveram reunidos na manhã desta terça-feira. O encontro dos parlamentares que fazem parte da CPI para investigar possíveis irregularidades no contrato de concessão do esgoto em Blumenau ocorreu na sala de reuniões da Câmara e foi transmitido ao vivo pela TV Legislativa. Nesta segunda reunião, foram estabelecidas as métricas do trabalho da comissão e muitas deliberações, entre elas o convite ao diretor da AGIR. Para dar andamento nos nossos trabalhos, existe a necessidade de ter muitos documentos. E alguns deles, inclusive, são de difícil acesso à população. A gente solicitou documentos à AGIR, à BRK, ao SAMAI e à Prefeitura, todos os atos relacionados ao contrato de saneamento desde 2010, para a gente fazer um trabalho o mais aprofundado possível. Eu fiz questão de solicitar, Marcão, que esses documentos eles não venham criptografados e sejam de fácil compartilhamento, porque é um assunto de interesse público e a gente quer poder encaminhar isso para os outros vereadores, para a imprensa, para a comunidade, para todo mundo auditar os atos do saneamento do nosso município, diferente de outras reuniões que a gente teve, dificuldade de compartilhar documentos. Qual é o próximo passo da comissão? A gente também definiu que a gente deve ouvir o representante da AGIR, Paulo Costa, até porque é a AGIR, a agência reguladora, que dá anuência a cada um dos atos relacionados ao contrato, e a gente quer cruzar algumas informações que ficaram um pouco controversas em outras reuniões que a gente teve aqui com a AGIR, com a própria BRK, como, por exemplo, essa fala de que o caminhão limpa-fossa tem a mesma eficiência que a rede subterrânea. Só que se tem a mesma eficiência, por que eles vão continuar enterrando o tubo na cidade? A BRK alegou que serão investidos mais 309 milhões de reais em rede subterrânea. Então a gente precisa entender que estudos técnicos estão sustentando tanto o investimento para chegar em 60%, quanto o próprio caminhão limpa-fossa. A gente precisa entender a eficiência de um sistema em detrimento do outro. Durante o encontro, os vereadores foram unânimes em defender que todos os levantamentos feitos pela comissão sejam repassados de forma imediata e transparente para a comunidade. Os parlamentares querem compreender o que foi feito e o que deixou de ser feito ao longo do contrato. Um ponto que foi colocado e que eu concordo plenamente é que faltou transparência nessa relação nos últimos 15 anos com a população. Por isso eu faço questão que seja o mais transparente possível. E a gente tem 2 desdobramentos aqui. O primeiro que é toda uma questão de análise das situações que foram feitas e das eventuais responsabilidades. Mas tem outra que ela vai no direcionamento da resolução do problema. O vereador Marcelo fez um apontamento muito importante, que é o apontamento
levantamento para a possibilidade dos recursos públicos, para que a gente possa, sim, fazer uma pressão, inclusive política, nos nossos representantes, para que a gente possa envolver as entidades sociais, para que nos ajudem a cobrar aquilo que é de direito da cidade de Blumenau, porque são situações que estão mal explicadas durante esse procedimento. Como alguns recursos que eram para vir não vieram, isso está sendo hoje colocado para a população. Então eu acho fundamental que a gente trabalhe nas duas linhas, na apuração das relações contratuais, mas também na resolução, no que pode, de fato, concreto, fazer que venham recursos para cá e possam tirar esse ônus da população, como está acontecendo nesse momento. Nós discutimos aqui já de início algumas questões que nos parecem importantes, que precisam ser esclarecidas ao longo dessa CPI. Por exemplo, a falta de recursos públicos previstos inicialmente no contrato, havia na previsão legal de que, além da responsabilidade da concessionária, teriam recursos, aportes de recursos públicos como parte do investimento, que não aconteceu. Então precisamos entender por que isso não aconteceu, porque de fato isso impacta na tarifa até hoje. E a possibilidade, inclusive agora prevista também no termo aditivo, de retomar esses investimentos públicos, que pode facilitar, ou melhor, amortizar o valor que hoje o usuário paga pela tarifa da água aqui em Blumenau e do esgoto, consequentemente. A Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar possíveis irregularidades na concessão do serviço de esgotamento sanitário de Blumenau ocorrerá na próxima semana. A gente estabeleceu que as reuniões serão semanais, às terças-feiras, às 10 da manhã. Uma pequena alteração no horário referente à primeira reunião, por conta da complexidade do trânsito na nossa cidade. E se em algum momento a gente verificar a necessidade de fazer reuniões um pouco mais esparsas, assim a gente vai acabar deliberando. E uma boa notícia, o helicóptero Arcanjo 3 do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina voltou a operar esta semana em Blumenau, após a conclusão de uma manutenção preventiva. Durante o período que ficou fora, o serviço do atendimento aeromédico foi realizado por meio de uma operação integrada entre o helicóptero Águia da Polícia Militar e viaturas do Corpo de Bombeiros. O Arcanjo 3 retorna à atividade com a equipe completa, comandante da aeronave, oficial do Corpo de Bombeiros, 2 tripulantes operacionais e a equipe médica do SAMU, aeromédico formado por um médico e também por um enfermeiro. O programa Rio Limpo do SAMAI está promovendo fiscalização da situação das redes de esgoto em Blumenau. Veja como está sendo prestado este serviço. O SAMAI está fiscalizando a situação das ligações da rede de esgoto em alguns imóveis de Blumenau. As inspeções técnicas verificam se todas as instalações sanitárias de esgoto estão corretamente conectadas à rede. O serviço é prestado pela JPR Ambiental. A vistoria das casas dura em torno de 30 minutos. A gente faz uma abordagem socioambiental, a gente convida o morador a participar, ele precisa estar com a gente, precisa nos autorizar a entrar na casa deles. A gente faz então a abertura da caixa de inspeção, ou terminal de inspeção e limpeza, e faz o teste em pontos hídricos dentro da casa, com corante alimentício ou corante atóxico. A gente borrifa algumas vezes e espera nesse jato de água, nessa descarga ou nesse despejo hídrico, ver se ele está vindo para a caixa de inspeção, que é o correto. A gente vai vistoriar basicamente cozinha, pontos de lavação, áreas externas, ralos e também as calhas. O principal objetivo é diminuir riscos que as ligações ilegais causam ao meio ambiente e à saúde pública. Eu costumo dizer que toda a parte sanitária de uma casa, ela faz parte da saúde da casa, né? Não à toa a gente chama isso aqui também, essas inspeções, de diagnóstico, assim como um diagnóstico médico, né? Para uma casa ter boa saúde, não basta eu ter o sistema de coleta de esgoto, eu tenho que saber se ele realmente está funcionando. E a única maneira que eu tenho é mesmo indo nos locais e fazendo esse teste, através do corante que é aplicado. Só mesmo assim é que eu vou saber se está tudo conectado da forma correta, porque nesse diagnóstico, se é identificada alguma irregularidade, muitas vezes o próprio morador desconhece. O serviço deve durar em torno de 1 ano. Ao todo, mais de 7.000 visitas serão feitas na cidade. É importante a colaboração dos moradores. Uma das casas visitadas foi a do seu José,
que ficou satisfeito ao receber a equipe e confirmar que as ligações do seu imóvel possuem destinação correta. Fiquei contente até que eles vieram e me tirou, sempre tinha uma preocupação, mas sim uma dúvida, será que tudo certinho, tudo lá, não está indo água pluvial no esgoto e não está indo esgoto na rede pluvial, essas coisas que eu tinha. Eles vieram, fizeram o teste, para mim foi muito bom. Me deixou tranquilo quanto a isso. Os profissionais que farão a abordagem vão estar uniformizados e usando crachás. Estão sendo visitadas áreas onde a rede de esgoto já está implantada e não há cobrança nenhuma por essa inspeção. É um contrato entre o SAMAI e a empresa JPR Ambiental. Então a gente não tem direito algum de falar sobre cobrança ao munícipe, que todos fiquem bem tranquilos quanto a isso. Então a cada teste, a cada visualização, a gente conclui se um elemento está corretamente interligado ou não. O que não estiver corretamente interligado, a gente orienta o munícipe ao final do trabalho de inspeção e vistoria, para que ele se certifique com pessoas capacitadas, encanadores. No caso do esgoto não estar corretamente ligado à rede, o morador tem o prazo de 60 dias para chamar um especialista de sua escolha e fazer as alterações. Nossa equipe vai voltar e verificar se essa conexão foi feita de forma adequada agora. Se ainda persiste o problema, aí sim, a empresa comunica ao SAMAI, e o SAMAI que toma as medidas administrativas previstas. O trabalho integra o programa Rio Limpo, iniciativa que está em sua 3ª edição e orienta os blumenauenses a conectarem o imóvel à rede de esgoto de maneira adequada. O SAMAI pretende tornar esse programa permanente. E qual é o objetivo principal? É em relação ao aspecto ambiental, né? Porque um destino incorreto desse efluente sanitário, né, o esgoto, pode causar uma série de danos aos corpos d'água, principalmente. Nas casas em que as equipes não forem atendidas, será deixado um folder com informações sobre o programa e um telefone para que o morador faça o agendamento. Vamos acompanhar agora as votações da sessão ordinária da última terça-feira. Os vereadores acataram 2 vetos do Executivo. Um deles referente ao projeto de autoria do vereador Diego Nazato, que tinha o objetivo de instituir o pagamento instantâneo Pix como uma das formas de pagamento digital para a quitação de débitos de natureza tributária e não tributária de competência de Blumenau, e o outro da vereadora Cristiane Loureiro para instituir o Plano Municipal da Primeira Infância no município. Na sequência, foram aprovados alguns projetos, entre eles o do vereador Gilson de Souza, que registra como patrimônio cultural e material do município o jiu-jitsu. Esse foi um pedido do professor Leandro, que tem jiu-jitsu com propósito, um projeto social maravilhoso, mas vários projetos sociais que a gente tem aqui com relação ao jiu-jitsu. Isso traz valorização, isso traz reconhecimento, mas mais do que isso, traz também algumas facilidades com relação a buscar recursos para que possa, de fato, ser investido nos projetos sociais. Isso vai ajudar muito na valorização para que a gente possa ampliar esses projetos sociais com relação ao jiu-jitsu na nossa comunidade. Inclusive, a gente está esperando e aguardando também que a Câmara dos Deputados Federais também aprove esse projeto, porque realmente é um patrimônio do nosso país, um patrimônio da nossa cidade, onde nós temos excelentes profissionais hoje atuando, que foram formados aqui em Blumenau, mas que hoje estão atuando nos Estados Unidos, na Europa, vários atletas campeões. Aqui, recentemente, em Roma, nós tivemos um campeão mundial. Então, é importante que a gente valorize isso e esse reconhecimento da nossa cidade com relação ao jiu-jitsu. E também o projeto da vereadora Silmara Miguel, que declara de utilidade pública a Associação Blumenauense de Natação Raia 4. Hoje ela atende 24 atletas de 8 a 20 anos que participam de competições em nível Brasil. Como é uma instituição sem fins lucrativos, o valor das mensalidades é todo revertido para pagar só o uso da piscina. Uma das professoras recebe bolsa da Fundação de Esportes e para os outros 2 é feita uma espécie de caixinha para conseguir o pagamento. Tornando-se utilidade pública, a expectativa é ter mais apoio para a formação dos atletas. É um sonho que a gente já almejava faz bastante tempo, desde que foi implantado, mais ou menos em 2020, que a gente implementou Raia 4. A gente quer representar o Blumenau, que sempre foi nosso foco, a nossa vontade, nossos atletas sempre representaram. E agora vamos. Só que a gente estava pendente dessas coisas e uma delas era
poder se tornar pública, porque daí a gente tem como angariar vários meios para poder repassar para os atletas, né? Estamos muito felizes, né? É muito importante para a gente essa aprovação, para a gente poder ir atrás dos projetos que estão em andamento, né? Para a Raia 4, para ampliar o nosso número de beneficiários e para âmbito federal, né? A gente precisava dessa aprovação, então, para conseguir mais apoio dos nossos empresários de Blumenau e também do governo federal. Então, a gente acredita que com esse projeto que está em andamento, né, em âmbito federal, a gente vai conseguir, no mínimo, triplicar aí os beneficiários em um ano. Mais do que competições, é mais do que treinos, é investir em pessoas, e eles são entregues a isso. Todos os atletas muito intensos, têm assim, história de superação, é algo assim que a gente realmente precisa, como Poder Legislativo, a valorizar, porque de fato eles são muito engajados, extremamente engajados e entregues a poder representar a cidade, representar o estado, representar o país. Então a gente fica muito feliz, porque de fato merece esse reconhecimento do Poder Legislativo. O plenário também foi espaço de manifestação das empresas de limpa-fossa de Blumenau. O grupo, que representa as 6 empresas que atuam na cidade, é contra o monopólio do serviço após a concessão dada à BRK de fazer a limpeza das fossas. A empresa do Gilvan já tem 17 anos, outra tem 25 anos de trabalho. De acordo com o representante do grupo, o IMA, Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, desconhece a exigência da exclusividade da BRK e ressalta que a medida já tem gerado impacto negativo para eles. Já tem um cliente que já me chamou pelo WhatsApp para falar que a BRK entrou em contato e disse que eles vão ter que fazer esse serviço lá. Eu tenho um contrato com essa empresa, é uma creche, né? Já há anos, contrato acho que de uns 8 anos. E ela entrou em contato comigo e eu entrei em contato com o vereador para saber o que poderia acarretar, e ele nos orientou a dizer a ela que ela vai ser multada. Nós ficamos sabendo através das mídias sociais sobre a questão da BRK com a prefeitura, esse contrato a gente está vendo como um monopólio, né, para fazer a limpeza das fossas da região e tirando o nosso trabalho, né? A gente está se sentindo traído aí pela prefeitura, a gente paga todos os impostos, todas as empresas que estão aqui são totalmente legalizadas, com IMA, com vigilância sanitária, né? E pelo que a gente está entendendo, a gente vai ter que fechar as portas. E a gente está fazendo algumas manifestações através de mídias sociais, da televisão, de rádio, né? Para ver se a gente consegue, com a ajuda dos vereadores, da população, que vai doer no bolso da população, para que a gente consiga reverter essa situação, entendeu? Para a gente consiga trabalhar e a população ter a livre de escolher uma empresa para poder fazer o serviço na casa dela, nas empresas, nos condomínios, né, nos comércios. A gente quer o fim do monopólio. Vereador propõe audiência pública para discutir a acessibilidade em Blumenau. Acompanhe a matéria. Mesmo sendo garantida por lei no Brasil, pessoas com mobilidade reduzida enfrentam diversos desafios, como barreiras físicas, que impedem a participação plena na sociedade. A necessidade de uma política municipal de acessibilidade é uma pauta do mandato do vereador Jean Volpato, que foi procurado por entidades em defesa das pessoas com deficiência. A gente tem visto aqui que a cidade, infelizmente, é uma cidade que não é para todos. É uma cidade para quem tem condição de fazer a mobilidade física e que não seja reduzida. A gente sabe que boa parte do blumenauense, tem um dado que estima que 30% do blumenauense tem algum tipo de deficiência e, infelizmente, o que a gente tem visto são ruas com desníveis, calçadas irregulares. A gente acabou de ver aqui na frente da Câmara de Vereadores um grande desnível na rua, na calçada, e a gente fica questionando se na Câmara de Vereadores, que é o órgão de fiscalização do município, a gente tem visto esse desnível, você imagina então no resto da cidade. E quem enfrenta essas dificuldades no dia a dia é a estudante de publicidade e estagiária de comunicação Renata, que para se locomover faz uso de muletas e cadeira de rodas. O principal obstáculo é as rampas, que é a falta, e os buracos de Blumenau, que infelizmente não tem acessibilidade. Tem acessibilidade, mas são bem, 3%, né? Então é bem pouca acessibilidade. E querendo ou não, a gente se sente uma pessoa, né, que não aproveita as coisas boas que Blumenau tem a nos oferecer.
que é uma cidade tão bonita, mas é uma cidade que para a pessoa com deficiência não está adaptada. É por isso que o parlamentar apresentou um requerimento solicitando uma audiência pública com o tema Mobilidade e Deficiência, acessibilidade no transporte coletivo e nas calçadas de Blumenau. Estamos propondo aqui uma audiência pública para unir as entidades, o governo, as pessoas aqui na nossa cidade, as pessoas com deficiência, mas sobretudo todos os cidadãos que possam vir na Câmara debater e discutir um plano municipal que garanta, sobretudo, que todos os blumenauenses tenham acesso e o direito de viver a cidade. Para ter acesso ao direito é preciso ter ruas com qualidade, é preciso ter as calçadas com acessibilidade, rampa no nível correto e todo o aparato que garanta a mobilidade, porque o direito de ir e vir está na Constituição e nós precisamos garantir através do debate na cidade, porque as pessoas moram na cidade, então a cidade precisa ser de todas e todos. O intuito da reunião é promover o diálogo sobre os desafios enfrentados por pessoas na infraestrutura urbana e no acesso ao transporte coletivo da cidade. Tem ônibus que eles são adaptados, né? Tem a própria elevador, mas não tem funcionalidade. Então tem muitos elevadores que não funcionam. Então tem muitas das... Agora não muitas vezes, né? Mas antes eu era deixada para trás por conta que não teria acessibilidade do elevador, mau funcionamento. Muitas vezes, quem não tem dificuldade de deslocamento não percebe os obstáculos, mas é preciso ter consciência de que a acessibilidade pode trazer mais segurança, conforto, autonomia e qualidade de vida para quem enfrenta esses desafios. Empatia com a pessoa com deficiência. Eu acho que esse é o recado. Ter mais empatia com a pessoa com deficiência. Não só a pessoa que usa uma muleta, né? Mas pessoa cadeirante, ou até outras pessoas que têm uma deficiência, né? Então, empatia. Agora vamos a um breve intervalo, resumo da semana, volta em instantes, fique conosco. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta aqui no resumo da semana. As comissões permanentes aqui da Câmara estiveram reunidas nesta quinta-feira. Acompanhe a matéria. A primeira comissão a se reunir na tarde desta quinta-feira foi a de Educação. Na pauta, uma emenda supressiva e 7 projetos de lei. Os membros foram favoráveis a todas as matérias. Em seguida, as comissões de Transportes e de Turismo também analisaram as propostas e foram favoráveis a todas elas. Agora, elas seguem para a votação em plenário. A Defesa Civil tem sido a maior aliada diante das catástrofes naturais, não só aqui em Santa Catarina, mas em todo o Brasil. Nesta quarta-feira, um evento tratou das principais atualizações na área. O 5º Simpósio Municipal de Defesa Civil aconteceu no auditório da FURB. Representantes de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul participaram em busca de informações e parcerias para investir em prevenção e ações durante os desastres climáticos. Nomes de peso nacional palestraram no evento, em que o Ministério Público de Santa Catarina também teve participação. É um órgão extremamente importante e influenciador, tanto na legislação quanto na mobilização dos gestores municipais no que diz respeito à estrutura de defesa civil. O grande objetivo aqui, na realidade, é uma troca de experiências para tentar estimular a percepção de risco, né? E capacitar cada vez mais a capacidade de resposta por parte dos municípios. Nós, como Defesa Civil, precisamos e devemos, mas não só como Defesa Civil, como Poder Público, mas também como sociedade, melhorar cada vez mais a nossa percepção de risco
E conseguimos concretizar uma cultura de prevenção e resiliência. É isso que nós precisamos fazer, porque os eventos climáticos irão acontecer e eles demonstram que cada vez mais eles vêm com maior poder destrutivo. E se os municípios não estiverem preparados, ou aqueles municípios que não estiverem preparados, eles sofrerão sequelas graves. E é isso que nós não queremos. Por isso que nós mobilizamos todos os municípios, que foram convidados todos os municípios do estado, municípios dos estados vizinhos, exatamente para a gente poder discutir juntos melhores formas, melhores experiências, melhores boas práticas, para que a gente possa estar melhor preparado para o enfrentamento. A capacitação e a profissionalização de quem vai estar na linha de frente em um desastre natural é fundamental para que as ações sejam mais assertivas. E esse foi o tema da professora e coordenadora nacional do curso técnico em Defesa Civil do Instituto Federal Catarinense de Camboriú. Hoje a minha abordagem no evento é realmente trazer esses 10 anos que nós formamos profissionais, as tendências futuras de formação de mais de 2.000 técnicos em defesa civil a partir do segundo semestre em todo o Brasil e a importância de você ter um profissional formado, concursado no seu município para as políticas públicas. O profissional técnico em defesa civil, acima de tudo, ele é um gestor. Ele é um gestor de risco e um gestor de desastres. Então ele faz a administração tanto na prevenção, na preparação, na mitigação, quanto no momento da resposta e na recuperação. E esse profissional, ele tem essa habilitação, essa formação técnica, justamente para ligar aquela fase da recuperação à prevenção, de forma a recuperar melhor do que estava antes, para não esperar o próximo desastre acontecer da forma que estava antes. Tecnologia também foi um dos assuntos abordados. O coordenador geral de monitoramento e alerta do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o SENAD, falou sobre o Call Broadcast, que manda mensagens para avisar a população pelo celular. É o Defesa Civil Alerta. Hoje em dia, poucos países no mundo, cerca de 25 países, utilizam já dessa tecnologia de alertas e é o que há de mais avançado no mundo para enviar comunicações de risco para a população. Esse projeto inicia em agosto de 2024 de uma maneira piloto e Blumenau foi um dos municípios pilotos, então foi a primeira experiência do país em termos da tecnologia. Foram trabalhados toda a questão da tecnologia de telecomunicações, do uso por parte da Defesa Civil e principalmente como a população reagiria a essa nova ferramenta. Esse piloto então possibilitou que o projeto começasse a ser expandido para as demais regiões no país. A gente começou com a região sul-sudeste em dezembro do ano passado e depois para a região nordeste em junho desse ano. Agora nos próximos meses estaremos trabalhando para a completa nacionalização envolvendo a região centro-oeste e norte do país. E sempre, o desafio, o trabalho das defesas civis passa a gerar mensagens qualificadas e acreditando que a informação oficial, que uma informação que seja boa, ela tem a capacidade de salvar e proteger as pessoas. A gente já teve alguns casos no Brasil, aqui em Blumenau, mas em outras cidades, onde a tecnologia já fez a diferença para proteger a população em uma situação de um desastre iminente. E foi atrás dessa tecnologia e também de outras informações que o Ronaldo Luzzi veio. Ele faz parte da Defesa Civil de Xanxerê e é presidente do colegiado das associações dos municípios do Alto Irani e do Noroeste. A gente teve contato agora com o Thiago, aí, que é o coordenador nacional dos alertas, Então, onde a gente vai estar buscando uma parceria maior para estar fazendo esses alertas. A Xanxerê é uma região assim, que sofre bastante eventos climáticos, Um exemplo foi 2015, o tornado, onde teve mais de 3.000 residências que foram atingidas, E no decorrer dos anos aí a gente sofre com deslizamentos, alagamentos, enxurradas e também tornados e microexplosões, Então, a nossa região é bastante afetada com esse tipo de eventos climáticos. E nada melhor do que a gente estar vindo, que nem agora no 5º simpósio aqui, para estar buscando mais conhecimento com o município de Blumenau, aqui onde também sofre com bastantes eventos climáticos na parte de alagamentos, enxurradas, deslizamentos, Acompanhe agora o resumo da sessão ordinária de quinta-feira. O vereador da cidade de Garopaba, Rodrigo de Oliveira, do PT, esteve presente na sessão. Os parlamentares trouxeram diversos temas relevantes para a tribuna na tarde desta quinta-feira.
Em seu pronunciamento, o presidente do Legislativo se manifestou em relação à nota do Sindilojas e Vale Europeu, contrária à troca da sede da Câmara de Vereadores de Blumenau para um imóvel existente no bairro Garcia. Fico triste, Sindilojas que deveria defender, eu acho que ao contrário, que a Câmara saísse do aluguel de uma vez por todas, sem precisar gastar 40, 50 milhões numa sede aqui ao lado, no local que, se você for fazer uma consulta ambiental, a obra com certeza não passaria, que é no lado do Ribeirão. E mais impressionado que o Sindilojas, eu acho que eles têm que fazer uma campanha, até peço encarecidamente, em nome da população que circula pela Rua 15, que circula pela Beira Rio, que verificasse a situação dessas lojas que hoje estão saindo da cidade de Blumenau, estão sendo fechadas. Fica uma visão muito feia para o turista da cidade de Blumenau, muitas lojas fechadas, as marquises ao longo também da Rua 15 também, que sentasse com os lojistas e tentasse achar um denominador comum para que possa reativar novamente, fortalecer também a Rua 15 e a Beira Rio. Não somente aqui a Alameda. Eu tenho certeza que a Câmara saindo aqui da Alameda, o projeto de implantação desse parque aqui nessa região pode ser sim implantado. Não vejo dificuldade de implantar esse parque aqui. Mas a Câmara deixa de pagar R$1 milhão por mês de aluguel. É um desafio grande que a gente está batendo no peito e precisamos do apoio deles. Precisamos do apoio deles. Eu acho que posicionamento contrário nesse momento não vai levar a nada. Sair do aluguel é o nosso primeiro propósito. Os vereadores também votaram uma pauta extensa com diversos requerimentos, moções e projetos. Durante a votação, o líder do governo ainda solicitou a inclusão de 2 propostas de autoria do Executivo. Uma delas autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento da administração direta do município. E a outra concede o auxílio financeiro à Fundação Hospitalar de Blumenau. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse câmarablu.sc.gov.br ou em nossas redes sociais. O resumo da semana fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!